Olá, amados, olá, amadas. E olá, professora Joyce, seja bem-vinda. Eu sou o Gabriel e vocês estão no Inventando. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ele é a apresentação de um trabalho para a disciplina da professora Joyce, assim como eu fiz na disciplina do professor Cristiano, de Ética e Atuação Profissional. Hoje teremos convidados especiais, meus psicoamigos Dani, Marcos e Joana, que vão aparecer no vídeo também para dar as contribuições dele para o desenvolvimento desse trabalho. E, enfim, não sei mais o que dizer. Bom, para a construção desse trabalho, a gente pegou especificamente os testes psicológicos Rorschach e das pirâmides coloridas de Pfister, que a gente vem desenvolvendo, que a gente deveria, pelo menos, ter aprendido na disciplina da Joyce. Sinto muito, prof, mas em razão da pandemia, infelizmente a gente perdeu muito. Eu estava muito curioso com essa disciplina e eu espero que nos próximos meses a gente consiga retomar tudo aquilo que a gente acabou perdendo. Eu estou muito curioso. Bom, para a construção do trabalho, nós utilizamos especialmente 4 materiais. O primeiro foi o artigo Crianças Institucionalizadas e Sintomas Depressivos por meio do Rorschach e da CDI. Foi escrito e pesquisado pela Ana Cristina Rezende, Lorena de Vela Mendonça Oliveira e Renata. O segundo artigo que nós utilizamos foi Rosa e Azul, Sexo e Idade no Teste de Pfister, escrito pelas pesquisadoras Ana Elisa Villemor Amaral, Fabiola Cristina Biasi, Lucila Moraes Cardoso, Pamela Mário Padini Pavan e Raquel Rossi Tavella. Eu dei uma pesquisada melhor sobre essas autoras, especialmente sobre a Ana Villemor Amaral, que ela é a referência, eu acho, do Brasil para os testes das pirâmides coloridas de Pfister. Acho não, tenho certeza que ela foi a última responsável a fazer as adaptações desses testes aqui para o Brasil, lá em 2012, 2014, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Bom, para além dos testes psicológicos, a gente queria falar também um pouco o que seria avaliação psicológica e o que seria testagem psicológica. Então a gente elencou o artigo Avaliação Psicológica no Brasil e no Mundo, escrito pelo José Maurício Raz Bueno e Evandro Moraes Peixoto, além de a edição de 2011 da revista, o jornal Entre Linhas, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, que tinha como ano temático a avaliação psicológica. Sem mais demora, vamos pro vídeo. Bom dia, me chamo Daniela, sou estudante de psicologia e hoje eu vou conversar um pouco sobre a avaliação psicológica e o uso de testes, são ditas técnicas de uso exclusivo do psicólogo. Assim, somente o psicólogo pode lançar mão delas durante seu trabalho. E para isso é importante primeiro poder fazer uma distinção entre essas duas ferramentas, né, a avaliação psicológica e a testagem psicológica, porque às vezes a gente vê que as pessoas, principalmente que não são da área da psicologia, não fazem essa distinção que é super necessária. Testagem psicológica, ou seja, os testes em si, o Rorschach, as pirâmides, Pfister, foram muito importantes para o estabelecimento da psicologia como uma área de investigação e de conhecimento, tanto que foram usados em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial na seleção de soldados. Porém, essa grande utilização dos testes também abriu precedentes para que eles fossem questionados sobre quanto eles estavam a serviço da sociedade, visto que eles tinham resultados e qualidade duvidosos. Naquela época, eles eram vistos como a única fonte para se obter diagnósticos e seus defeitos psicométricos prejudicaram até a psicologia em si. Então acabou que a testagem foi taxada como uma forma mais de estigmatizar as pessoas do que de realmente ajudar. Então os testes foram se desvalorizando e o desenvolvimento deles foi baixando, considerando a adaptação cultural e a validação deles. Só que ao mesmo tempo, e considerando as pessoas que trabalham com os testes psicológicos, os psicólogos que trabalhavam, essa crise também serviu como impulsionador para que eles tivessem um movimento de aprimoramento dessas técnicas psicológicas. Então, no Brasil, a proposta para que houvesse esse aprimoramento, o melhoramento das técnicas e práticas sobre os testes, ela partiu então dos psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia então propôs a criação de um sistema de monitoramento da qualidade dos testes, ressaltando o compromisso com a sociedade. Então foi criado o SATEPS, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que julga a qualidade e a validade dos testes psicológicos aqui no Brasil. Então o SATEPS ele tem um site e é possível ir lá para consultar informações referentes aos testes que estão válidos aqui e que também não estão mais. Então, a avaliação desses testes, para que eles possam ser considerados válidos, para saber se eles são válidos e de qualidade, eles passam também pelo formulário de avaliação de qualidade dos testes psicológicos. Então, se considera 6 aspectos.
nos testes psicométricos. Então, são a qualidade do manual, a fundamentação teórica que o teste foi baseado, a análise dos itens, a precisão do teste, sua qualidade e o sistema de correção e interpretação dos resultados. Então, aqui é importante também falar da diferenciação dos testes psicométricos dos testes projetivos. Os testes psicométricos, eles são mais objetivos. Eles para quantificar um construto. Então, como, por exemplo, o BFP, BISC, vai. Os testes projetivos, eles buscam perceber a projeção do construto no indivíduo. Então, por critérios que não são observáveis e são mais dinâmicos, como é no caso do Rorschach, do HTP, etc. Então, os testes projetivos, considerando esse formulário, eles não são analisados quanto à análise de itens. Só que todos os testes também são analisados considerados sobre 3 domínios, que é o da fidedignidade, que avalia se o teste, que fala sobre o grau que o instrumento está livre de erros de medida. O da validade, que avalia se o teste está medindo o que se propõe a medir, e o da responsividade, que vê a capacidade de um instrumento acompanhar as mudanças em construto ao longo do tempo. Entendendo isso, considerando, a partir desse ponto, entendendo tudo, a gente pode começar a falar sobre a avaliação psicológica, porque os testes, eles são apenas uma ferramenta, meio de se alcançar algo. Eles, por si só, não podem fazer uma avaliação total de alguém. Eu não posso fazer um diagnóstico completo baseado apenas em resultados de testes. Por isso, a testagem, ela faz parte da avaliação psicológica. Ela pode fazer parte da avaliação psicológica, ela não é a avaliação em si. Então, porque a avaliação, ela vai considerar diversas técnicas, então testes, entrevistas, etc., para fazer uma avaliação completa referente a alguém, seja referente à sua capacidade legal, intelectual, um diagnóstico e outras coisas. Então, a avaliação psicológica é uma área da psicologia dirigida à compreensão de problemas grupais, institucionais, sociais, pessoais, considerando bases teóricas que vão ajudar a compreender esse fenômeno que está acontecendo ali. Então, é por isso que se deve considerar diferentes aspectos relacionados ao sujeito e ao seu contexto. Então, para que dessa forma a avaliação psicológica e os testes possam contribuir para melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Obviamente, depende de uma boa aplicação, do compromisso do profissional que está fazendo sua aplicação ali no momento. Então, a avaliação deve poder ser capaz de perceber as potencialidades, não focar exclusivamente na patologia, deve ressaltar a singularidade do sujeito. Então, os testes devem ser apenas recursos, não os únicos utilizados, para que a gente possa compreender o fenômeno daquele sujeito, para inserir um meio único, singular, que então deve ser considerado ali, então, um sujeito biopsicossocial, para que a gente possa fazer uma avaliação justa e os testes tenham a aplicação correta. E é por esse compromisso que a psicologia se propõe que as resoluções sobre avaliação e testagem são tão importantes. A resolução do Conselho Federal número 9 de 2018, por exemplo, ela faz uma reflexão sobre a justiça e os direitos humanos. Ela alerta para o uso de testes e práticas que caracterizam negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade, opressão ou indução, e que são atos criminosos que vão contra o que a psicologia prega. Por isso é tão importante considerar o contexto da cultura, inclusive na validação de testes. A avaliação deve considerar diferentes áreas do conhecimento para poder fazer seus laudos sendo completo e tendo responsabilidade para com o sujeito. Não tem como fazer uma avaliação, uma aplicação de teste sem considerar o sujeito, porque ela não vai chegar a fundo do que realmente é. Então, por fim, como fez antigamente, a avaliação psicológica ela deve continuar compreendendo as críticas que recebe para que possa se aprimorar e se desenvolver conforme o contexto cobra dela. Então, conforme a gente vai tendo essas discussões e vai entendendo novas coisas, é importante que a avaliação psicológica e as questões sobre testes acompanhem esse desenvolvimento para que possa melhorar e realmente fazer um atendimento de qualidade e que traga resultados para a sociedade. Meu nome é Marcos Vinícius Abud, eu tenho 22 anos e estou no 5º semestre do curso de Psicologia da PUC. O nosso artigo ele tem como tema as crianças institucionalizadas e sintomas depressivos por meio do Rorschach e do CDI. As autoras do artigo são a Ana Cristina Rezende, a Lorena de Mello Mendonça e a Renata Franco. Então, o estudo ele se propôs a investigar sintomas depressivos em crianças institucionalizadas para adoção, comparando-as com crianças não institucionalizadas, todas voluntárias e autorizadas pelos seus responsáveis por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, os participantes desse
desse teste foram as crianças, que foram divididas em 2 grupos. O grupo G1, que é constituído por crianças institucionalizadas para adoção, e o grupo G2, composto por crianças não institucionalizadas. No G1 havia 42 crianças selecionadas em 3 instituições de acolhimento indicadas pelo Juizado da Infância e Juventude da cidade, sendo 26 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, encaminhadas a essas instituições por diferentes motivos que envolviam risco à vida. O critério de inclusão para o G1 foi ter a idade entre 7 e 11. O G2 foi composto por outras 22 crianças de 3 escolas municipais provenientes das mesmas regiões das crianças do G1. Essas crianças foram pareadas em termos de sexo, idade e tipo socioeconômico com as crianças do G1, para que não houvesse uma discrepância entre os dados. Foi então, nos instrumentos, foi utilizado um protocolo para registro de dados coletados nos prontuários das crianças do G1, que auxiliou na coleta de informações significativas sobre a história de vida, motivo do acolhimento, tempo de acolhimento e nível socioeconômico dessas crianças. No questionário sociodemográfico para as crianças do G2, as não institucionalizadas, foi respondido pelos responsáveis e utilizado para coletar dados que descreviam os participantes do estudo com informações gerais, tais como sexo, idade, local de residência, rede familiar, estrutura familiar, desempenho escolar, comportamento, entre outras. Também foi utilizado o instrumento de inventário de depressão infantil, criado por Kovacs em 1983, a partir de uma adaptação do instrumento do Beck, The Approach Inventory, para adultos, para abordar o conceito da depressão em crianças de 7 a 17 anos. O instrumento é composto por 27 itens, com 3 alternativas de resposta sob formas afirmativas, entre as quais a criança deve escolher a que melhor descreve seu estado no período atual. Também foi utilizado o método de Rorschach. Esse instrumento foi elaborado por, obviamente, Hermann Rorschach em 1921 na Suíça. Trata-se de uma técnica projetiva e psicométrica construída para avaliar uma ampla gama de características de personalidade. Nos procedimentos, o estudo se caracterizou por ser de risco mínimo aos participantes e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tendo seguido os preceitos éticos que seguem a realização de pesquisas com seres humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 16/2000. Falando mais do teste de Rorschach, é uma aplicação extensiva tanto para crianças como para adolescentes e adultos. Ele é composto de 10 lâminas ou pranchas que apresentam cada uma borras distinta de contorno não muito definido de textura variável, mas com perfeita simetria, tendo como referência um eixo vertical. 5 dessas 10 lâminas têm manchas em branco e preto. 2 apresentam também a cor vermelha e 3 outras são policromadas. Na situação de prova, as lâminas são apresentadas ao examinando em ordem determinada pela sequência de 1 a 10. A instrução passada ao examinando é de que deve responder a cada lâmina, indicando o que a mancha lhe parece, o que ele sugere ou o que ele faz lembrar. Oi, gente, voltei. Vou ficar indo, vou ficar voltando e vai ser isso durante todo o vídeo. Vou ficar aqui com a minha colinha, que é o meu computador. Pra quem não sabe, teve todo um rolê durante a quarentena com o meu computador, porque o antigo estragou e eu tive que comprar esse, mas antes de comprar esse eu tive que comprar um outro. Esse outro também estragou. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre os problemas, os empecilhos e todos os rolês da quarentena. Queria muito agradecer a fala do Marquinhos sobre o artigo Crianças Institucionalizadas e Sintomas Depressivos por meio do Rorschach e da CDI, e também sobre a coleta dos dados a partir dos testes. Para análise tanto do G1 quanto do G2 nesse artigo, foram usadas análises estatísticas, de correlação, comparação. Não quero entrar muito nesses detalhes, porque, enfim, estudantes de ciências humanas e estudantes de ciências da saúde geralmente tem medo, assim, da matemática, né, gente? Falar sobre as correlações de Pearson, teste Student, que quadrado, essas coisas todas nos assustam. E tudo bem, vou dar uma pulada, mas só para reforçar que, ok, várias análises estatísticas foram realizadas para que a gente pudesse comparar, ver, analisar, ver as variáveis, para que um estudo científico possa ter seu caráter científico. Bom, entre os resultados que a pesquisa nos trouxe, eu vou elencar alguns deles. O primeiro é que 60% das crianças institucionalizadas para adoção vinham de territórios perpassados por muitas vulnerabilidades e violências socioeconômicas. O tempo de acolhimento que essas crianças que participaram do teste estavam já era de 4 a 35 meses, variavam de 4 a 5 meses, e que todas as crianças de G1 eram de família de uma classe socioeconômica baixa e pelo menos um dos seus genitores estava envolvido com alguma questão relacionada a drogas. O variamento estatístico entre as crianças do G1 e do G2 observou diferenças significativas
variância e na correlação. No que tange ao pareamento dos estudos entre as crianças do G1 e do G2, observou-se diferenças estatísticas significativas. Bom, vários estudos já mostram que crianças vitimizadas tendem a frequentemente ter um baixo desempenho escolar, dificuldade de aprendizagem e problemas no seu desenvolvimento das funções neurocognitivas. Por isso que já mostra o quão evidente e quão é necessário que a gente pense alternativas de intervenção que sejam cruciais para que a gente proteja essas crianças não somente das violências pelas quais elas passam, mas toda uma possível história de complicações que venham a posteriori na vida delas. Em relação aos resultados da CDI, os dados apontaram que os participantes provenientes das instituições de acolhimento tendem a ter médias maiores para sintomas depressivos, além de uma correlação significativa entre a sintomatologia depressiva e crianças institucionalizadas, mostrando que as crianças institucionalizadas tendem a ter mais sintomas depressivos do que as crianças não institucionalizadas que vivem com suas famílias. Ainda, as crianças institucionalizadas do G1 possuem maior índices de baixa autoestima, problemas socioafetivos somáticos, ideação suicida, maior dificuldade escolar e na relação com o outro quando elas são comparadas estatisticamente com as crianças não institucionalizadas do G2. Bom, no que diz respeito aos resultados do teste de Rorschach, notou que as crianças do G1 tendem a frequentemente se expressar afetos sem modulação, parecem mais imaturas, irritáveis e violentas na maneira como elas se relacionam com o outro em relação às crianças do G2. Já as crianças do G1 apresentam dificuldade em controlar cognitivamente as suas emoções, enquanto as crianças do G2 revelam mais funcionalidade de calor nas trocas efetivas, uma capacidade melhor de regular e modular os afetos. Bom, além disso, as crianças do G1 revelam menor autoestima, autoconfiança e tendência a se comparar de modo desfavorável em relação às demais crianças. E as crianças do G2 tendem a ser mais acolhedoras, simpáticas, cooperativas nas relações, enquanto as crianças institucionalizadas do T1 apresentaram menos habilidades sociais. Pegando todo o panorama de tudo aquilo que o estudo se propôs a pesquisar, a gente pode ver que, em hipótese alguma, essa pesquisa foi para diagnosticar crianças institucionalizadas como depressivas. Não, a gente foge dessa questão nosológica do diagnóstico, mas vai em direção aos rastreamentos possíveis que um estudo pode ter de sintomatologia depressiva. Por isso, os resultados da pesquisa revelaram que as crianças institucionalizadas do G1 se mostram com mais baixa autoestima, problemas afetivos, ideação suicida, dificuldade escolar, dificuldade na relação com o outro, quando elas são comparadas às crianças não institucionalizadas. Bom, em relação a isso, as autoras ainda apontaram que existe uma grande necessidade de que a gente fomenta pesquisas nessa área, além de um olhar cuidadoso e crítico sempre com a realidade social, além de problematizar além de elas apontarem para que a gente problematize o próprio índice de depressão do sistema compreensivo do Rorschach, indicando que mais pesquisas devem ser realizadas para que esse construto seja melhor desenvolvido, porque ele não parece funcionar muito bem de acordo com elas. Sobre esse primeiro artigo, era isso. Olá, meu nome é Joana. Meu grupo ele escolheu falar sobre 2 artigos. Eu pretendo falar sobre uma parte de um deles e também pretendo falar sobre o teste de Pfister, teste das pirâmides coloridas de Pfister. Então, o nome desse artigo ele se chama Rosa e Azul, sexo e idade no teste de Pfister. Ele foi realizado pelas pesquisadoras pela doutora Ana Elisa Villemor Amaral, Fabiola Cristina Biasi, Lucila Moraes Cardoso, Pamela Malho Pardini Pavan e Raquel Rossi Tavella. O teste envolvido no artigo é o teste das pirâmides coloridas de Pfister. Ele foi criado pelo Max Pfister. Ele foi uma pessoa muito interessada em cores e artes, e tanto é que ele fez a formação dele em arquitetura. Ele trabalhou como arquiteto, cenógrafo e coreógrafo. E ao longo dessas vivências dele na profissão, possivelmente nos palcos, né, ele percebeu como as cores eliciavam sentimentos, emoções nas pessoas, e ele se interessou por aquilo e resolveu criar o teste. Mas esse teste ele não era tão científico, né? Então, depois de um tempo, 2 psicólogos que se chamam Robert Haynes e Hildegard Hiltmann, eles sistematizaram o teste e modificaram algumas coisas, tipo, acrescentaram mais pirâmides, que no caso o teste criado pelo Max Pfister
tinha uma pirâmide só, então eles resolveram acrescentar mais pirâmides, fazer outras modificações e para deixar ele mais fidedigno. Bom, o teste de Pfister, o teste das pirâmides de Pfister, ele tem como objetivo ajudar o psicólogo a perceber, a poder ter acesso a conteúdos afetivos e cognitivos do paciente, conteúdos que não são observados, que ou o paciente não fala, ou ele não sabe sobre si. Então, é uma forma de o psicólogo ter acesso aos conteúdos internos do paciente. É um teste projetivo, diferente de outros testes projetivos, tipo Rorschach, ele é um teste mais lúdico, então o paciente, né, tem que botar a mão na massa, né? Ele tem que construir as pirâmides. É um teste menos ansiogênico. O objetivo do artigo, então, rosa e azul, é verificar se o sexo e a idade das pessoas, tanto crianças quanto adultos, influencia na escolha das cores para montar as pirâmides. Se o aspecto cultural influencia, se essa questão de rosa para as meninas e azul para os meninos desde bebê influencia na escolha das cores. Então, para a realização dessa pesquisa, os participantes, as amostras tanto de crianças quanto de adultos foi composta por protocolos que foram retirados de um banco de dados. Então, não foi diretamente com as pessoas, mas eram protocolos de pessoas que já tinham passado pelo teste de Pfister. A amostra total, crianças e adolescentes, protocolos de crianças e adolescentes, tem um total de 734 protocolos. 206 desses protocolos eram de adultos na faixa de 19 anos e 78 anos. Foram 117 do sexo masculino e 89 do sexo feminino. E da amostra de protocolos de crianças, que era entre 6 e 12 anos, foi de 219 meninos e 309 meninas. Então, ambas as amostras, tanto a de protocolos de crianças quanto a de protocolos de adultos, foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Francisco. As duas amostras elas foram retiradas do mesmo laboratório de pesquisa para garantir a uniformidade da coleta de dados. O instrumento, então, da pesquisa é o Pfister, né? Só ele não foi aplicado diretamente, foi retirado de um banco de dados, mas falando do instrumento, então, ele é formado, então, por 3 cartões beges com um esquema de pirâmides em cada um deles, e o participante solicitado ao participante que ele preencha essas pirâmides com as cores que foram entregues para ele preenchendo. São 10 cores com 24 tonalidades e ele vai escolhendo elas para ir construindo a pirâmide dele. Ele vai construindo essas pirâmides uma por uma, e depois que ele tiver completado as 3, é feito um inquérito no final perguntando qual das pirâmides ele mais gostou e o porquê, e qual delas ele menos gostou e o porquê. E é isso. Tá, essa é a última vez que eu vou surgir do nada, eu prometo. Bom, um agradecimento especial para minha amiga Jojo, que apresentou lindamente o artigo Rosa e Azul, Sexo e Idade no Teste de Pfister, e falou sobre a coleta dos dados a partir do teste, além de todas as análises estatísticas que, como eu falei anteriormente, são utilizadas para que a gente possa perceber as correlações e como as variáveis interagem umas comparadas com as outras. Bom, nos resultados apresentou que as mulheres apresentam muito mais a escolha do VM1, que seria um vermelho muito semelhante assim a um rosa. E ao mesmo tempo, a Vilemore Amaral, que enfim é a grande estudiosa do teste da pirâmide de Pfister, ela aponta ainda num estudo de 2014 o quanto as diferenças podem expressar as tendências culturais, já que o rosa é uma cor muito mais habitualmente ligada à feminilidade na nossa sociedade contemporânea ocidental. E ao mesmo tempo, ela percebeu neste estudo que os homens apresentavam muito menos VM1 do que os meninos. Além disso, notou tanto o aumento do azul 4, tanto nos adultos quanto nas crianças do sexo masculino.
Além disso, as tonalidades mais escuras geralmente são relacionadas à questão do autocontrole do caráter, um caráter mais repressivo. Características que geralmente são associadas com características mais racionais, de acordo com as evidências em relação ao construto da cor azul. Bom, a gente sabe que historicamente é atribuído aos homens esse caráter mais repressivo e irracional do que relacionado às mulheres. Na nossa sociedade contemporânea, a gente geralmente pode atribuir muito mais as mulheres sendo mais ternas e emocionais, e aos homens esse caráter mais repressor e racional. Bom, além disso, ficou evidente que geralmente as cores mais claras e suaves, que sugerem mais fragilidade, depois eu explico melhor essa questão pra vocês, das minhas aspas, foram selecionadas mais frequentemente por mulheres e crianças, enquanto as cores mais escuras ou vibrantes, que denotam mais força ou energia, foram escolhidas por homens. Bom, ao final dos resultados demonstraram que de fato a escolha das cores diverge em relação ao sexo e à idade, influenciada também por fatores culturais e estereótipos sociais. Acho muito interessante que aqui a gente possa problematizar bastante sobre o teste das pirâmides coloridas de Pfister. Foi um teste que me chamou muita curiosidade, eu quero aprender muito mais sobre ele, porque eu quero entender como que ele se constitui enquanto teste, como que se dão os construtos que dele faz parte, como que acontece a avaliação dele no SATEPS, como a Dani falou, para que a gente tenha um instrumento confiável na hora de aplicar e de onde isso vem. Eu achei um artigo muito rico, então mostra o quanto essas questões culturais, todos esses contextos estão cada vez sendo mais fomentados para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa aprimorar ainda mais a questão dos testes. Lendo esse artigo me fez refletir muitas coisas, especialmente essa questão do azul e do vermelho no teste. Pensei numa coisa mais... como que isso poderia se dar? Será que existiriam diferenças significativas no nosso estado, uma vez que o nosso clássico gaúcho é o Grenal, entre o Inter e o Grêmio, entre o vermelho e o azul? Como que isso poderia se dar, especialmente em pessoas que gostam de futebol e ainda mais um recorte específico de homens, né? Porque, enfim, aqui entra toda uma problematização sobre futebol e a história do futebol e estereótipos de gênero, mas eu tenho familiares na minha família que, meu Deus, os gremistas se recusam a usar vermelho e os colorados se recusam a usar azul. Então eu fico imaginando como que se isso poderia trazer alguma coisa significativa para que a gente pesquisasse. Fica aí um estudo futuro pra alguém ou pra mim mesmo, né? Vamos ver de como vai ser o futuro, né, gente? Tempos de pandemia, vamos um dia de cada vez. Mas é isso, eu gostei muito da preocupação em tentar verificar essas questões relacionadas ao sexo e à idade das pessoas, principalmente esses grupos. Acho que a gente pode cada vez mais problematizar essas coisas, sabe, gente? Porque, enfim, a gente já vive numa perspectiva em que o binarismo de gênero é uma coisa muito reducionista do que seria gênero, o que seria expressão de gênero, o que seria identidade de gênero e todas as coisas que abarcam, né, essas discussões sociais. E, além disso, trago aqui a questão reducionista também do que seria o sexo. Ver o sexo como masculino e feminino, né, o sexo de nascimento, o nosso sexo de nascimento, também é uma questão binária, mas também é muito reducionista, né, da própria biologia. Tem muitas coisas que a gente pode pensar, né? A gente tende a complexar as coisas com o tempo, mas espero que, enfim, nas próximas décadas a gente tenha novos debates sobre isso, e com certeza teremos novos debates sobre isso, e que as pesquisas já tenham sido avançadas e a gente tenha conseguido fazer o nosso papel, que é diminuir as desigualdades sociais, entender a compreensão singular dos indivíduos nos seus próprios processos históricos, seja desde o ponto micro até o ponto macro, enfim, gente. Ai, tô energizado aqui. Gostei. E é claro, eu não tô desvalidando a pesquisa da Vilemora Amaral e das outras colaboradoras falando que esse assunto é mais complexo. Não, existe sim uma necessidade de, no momento, ser algo mais reducionista, mas acho relevante que eu exponha isso pra vocês. Achei uma coisa muito essencial que a autora se propôs a pesquisar ainda mais, mas e fomentar essas pesquisas, pra gente poder ver como essas diferenças culturais também impactam, né, na nossa avaliação sobre o teste e aumentam o olhar cuidadoso, crítico, reflexivo, ético que a gente tem que ter na aplicação de testes. Ok, já estamos caminhando para o final da nossa apresentação e do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito de nos assistir, que as nossas reflexões, os nossos apontamentos tenham sido relevantes para a formação de vocês, ou mesmo para o conhecimento geral de vocês, assim como democratização, né, do conhecimento em psicologia. Eu espero que, com a ajuda da Prof. Joyce, a gente possa conversar para ver se esse vídeo pode ser disponibilizado a todas as pessoas no YouTube. Eu acredito que será, mas vamos aguardar um pouquinho. Bom, para dar um fechamento a todas essas coisas que a gente abordou aqui, eu, Marquinhos, Dani e Jojo, a gente queria afirmar que a gente vê muita potência na testagem psicológica, mas é claro, como
uma parte de uma gama de processos que compõe, né, uma avaliação psicológica qualificada. Que a gente, como eu disse, a gente sempre tem um posicionamento ético, técnico, político adequado, que a gente tem um compromisso com a realidade contemporânea que nós estamos vivendo, todo um compromisso com os direitos humanos, já que os debates humanitários têm sido cada vez mais parte da nossa formação, né, enquanto sujeitos. A gente queria ainda demarcar que é muito raso a discussão onde se afirma que testes psicológicos servem para marginalizar e estigmatizar pessoas, assim como a gente acredita que é desonesto negar que a psicologia ou a testagem psicológica pode contribuir e contribuiu para que a gente, durante toda a história da psicologia, contribuísse para que opressões e marginação de pessoas acontecessem. Todas as críticas que nós tecemos sempre serão para o aprimoramento da psicologia, enquanto uma área científica de técnicas e instrumentos. Bom, e sempre é importante lembrar que, no final, a principal ferramenta de nós psicólogos somos nós mesmos enquanto sujeitos, de toda a nossa história enquanto indivíduos, para que a gente possa olhar também para a singularidade daquelas pessoas, relativizar um pouco, né, nos afastando um pouquinho de quem nós somos para olhar com os olhares daquelas pessoas. Aqui eu tô falando de empatia, tipo, não uma empatia utópica de que, eu estou me botando no lugar do outro, mas que possam se ter esses afastamentos e que a gente se permita poder estar com aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, porque é isso que vai nos permitir que a gente tenha uma avaliação biopsicossocial e espiritual dos sujeitos, que as nossas avaliações psicológicas não sejam estanques, que elas sempre estejam se produzindo à medida que a gente se produz sujeito, assim como o outro se produz sujeito, a gente se constitui no encontro com o outro. Para finalizar, vale apenas destacar que a responsabilidade da nossa classe profissional técnico-científica aprimorar as nossas ciências psicológicas. E, por fim, não acredito que abandonando os testes seja a melhor opção, mas sim repensando, desconstruindo, construindo, sempre constante compromisso com a realidade que a gente viva, para que, enfim, a gente não tenha que abandonar tudo, mas que a gente possa ver o que nos é útil e continuar aprimorando, para que a gente contemple, enquanto psicólogos, a nossa avaliação e a nossa testagem psicológica a toda a sociedade com o compromisso que a gente assume perante ela. E, enfim, só tem mais uma coisa que eu não sei se fez sentido. O nosso trabalho foi um recorte específico em relação à pesquisa psicológica a partir do uso de testes. Acho que deu para ver isso durante o desenvolvimento do trabalho. Desculpa se não for claro, gente. Mas enfim, acho que deu para entender o quanto testes psicológicos se fazem também importantes e relevantes para as pesquisas e como eles também abrem mágica para novas problematizações, e problematizações aqui não como algo ruim, mas como críticas construtivas para que a gente siga aprimorando as nossas técnicas e instrumentos. Beijos afáveis e empáticos, espero que vocês tenham gostado, meus amores. Até a próxima e tchau, tchau!